Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula sobre dentro de dinâmica e essa aula, a aula de hoje tem o tema de força de atrito. Pessoal, se a gente for estudar, pesquisar aí fora, nos livros, nos artigos e até mesmo na internet, né, em sites e tudo mais, a gente vai encontrar várias definições para força de atrito. Eu vim aqui estou trazendo duas, tá bom? Então, força de atrito, a gente pode dizer que é a força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Então, eu tenho duas superfícies, ou dois corpos, ou uma superfície no corpo, e elas estão em contato. E esse contato, pessoal, a gente esse contato com essas duas superfícies vai fazer com que exerça uma força. E essa força desse contato a gente chama de força de atrito, ok? Uma outra definição é que a força de atrito é a força que se opõe aos movimentos dos corpos. Sim, por quê? Eu tenho um bloco e aqui eu desenhei o bloco numa superfície e essa superfície ela tem uma irregularidade ou uma rugosidade. E essa irregularidade ela vai fazer com que exerça uma força ao contrário ao movimento. Então, se eu estou empurrando, se eu faço uma força desse bloco da esquerda para a direita, essa irregularidade ou essa rugosidade vai fazer, essa força de atrito vai fazer com que esse corpo ele vai fazer com que essa força vai fazer um movimento contrário, ou seja, ela vai fazer um movimento da direita para a esquerda. Esse movimento aqui. Ou seja, ela vai exercer essa força. Então, ela vai dificultar esse movimento. Esses vetores aqui, ó, fazendo oposição entre si, vai fazer com que dificulte o meu movimento, ok? Então, essa rugosidade ou essa irregularidade faz com que o quê? Faz com que dificulte o movimento. Vamos escrever isso, né? Faz com que, botar aqui, dificulta o movimento. Ok? Então, essa irregularidade faz com que isso vai dificultar o movimento desse corpo, tá? Então, no atrito, a gente tem o atrito estático, ou seja, ele não desliza, o corpo não vai deslizar. O que seria o atrito estático? Imagine essa rugosidade aqui, imagine que o atrito estático seja uma engrenagem e estaria se encaixando. Essa rugosidade, ela se acomoda com a rugosidade aqui é a rugosidade do bloco e aqui é do piso. Então, essa rugosidade é como se ela se encaixasse. E aí, travasse aqui, igual se encaixa uma engrenagem, e aí faz com que mesmo tendo uma força F, esse bloco ele não vem a deslizar. Então, eu tenho uma força exercendo aqui, mas devido a esse encaixe aqui, esse acoplamento, vamos dizer assim,
devido a esse acoplamento, mesmo eu tendo uma força sobre o bloco, o bloco ele não desliza. Então, a gente diz que esse acoplamento aqui, devido à rugosidade, é o atrito estático, tá? E a gente tem o cinético ou dinâmico. O cinético dinâmico, ao contrário do atrito estático, o corpo vai deslizar, mas vai deslizar com uma certa dificuldade, mas ele vai conseguir se movimentar. É como se eu estivesse empurrando esse bloco aqui, ele vai começar a se movimentar com uma certa dificuldade, mas ele vai sim se movimentar, ele vai sair do lugar, ok? Então, pessoal, montando a fórmula da força de atrito, nós temos força de atrito estático, que é formada por μe vezes n. Quem é μ? μ, letra grega μ, é o coeficiente de atrito estático. Ok? E N? N é a força normal. Ok? E a força de atrito cinético, ela é dada por μc, tá? Porque a força de atrito é μc. Alguns lugares vocês vão achar μd, tá? Então, vou botar aqui μd ou μc é o que? É o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Ok? E a fórmula é μc vezes n. N é o que, pessoal? N é normal. Força normal. Ok, pessoal? Então, o FAT é a força. Deixa eu ver bonitinho. Força de atrito estático. E FAT-C vai ser a força de atrito cinético ou dinâmico. Ok? Então, tá aí a força de atrito. Vamos fazer um exemplo só para a gente entender melhor tudo que a gente falou até agora. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente tem aí um exemplozinho aí, bem tranquilo, nosso exemplo. Se vocês olharem aí, vão ter aí outros exemplos aí de força de atrito, em que eu tenho um bloco e eu quero numa superfície rugosa, e eu quero eu quero saber, eu tenho uma força atuando nesse bloco, aqui está os valores da força, né? Eu tenho aqui a força de atrito, o valor dessa força de atrito, e eu quero saber a aceleração. Então, vamos preencher aqui essas duas lacunas, ok? E eu tenho aqui o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético.
o estático é 0,30 e o cinético é 0,20, ok? O bloco, ele tem uma massa de 3 kg. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a normal. Então, a normal, como o bloco está em equilíbrio com a força peso, o bloco está em equilíbrio, então a normal vai ser igual à força peso. E a força peso é massa vezes gravidade. Levando em consideração G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar nosso entendimento, isso aqui vai ser 3 vezes 10, que vai me dar 30 newtons. Então, a normal tem o valor de 30 newtons. Então, a gente já achou a normal, ok? Agora, a gente vamos calcular a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático, deixa eu botar uma outra cor. Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, a força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático, que é 0,30, vezes a normal que a gente calcula. Então, isso vai me dar, logo isso aqui vai me dar um valor de 9 newtons. Então, a força de atrito estático tem um valor de 9 newtons. Vamos calcular também a força de atrito cinético, ok? Então, a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a minha normal. Então, a força de atrito cinético eu vou ter 0,20 vezes a minha normal, que foi calculada, que é 30. Tá aqui, ó. 0,20, a minha normal é 30, tá? Então, isso aqui vai me dar 6 newtons, o valor da minha força de atrito cinético, ok? Então, pessoal, vamos partir disso, vamos analisar aqui cada valor da força e daí nós vamos calcular a nossa aceleração. Deixa eu botar aqui de vermelho. Pessoal, a força é zero. Se a força é zero, tem movimento? Não tem movimento. Se não tem movimento, não tem nem a força de atrito é zero e a minha aceleração também vai ser zero, porque não tem movimento, pessoal. Se não tem movimento, não tem aceleração, ok? A força vale 2. Pessoal, a força de atrito estático, ou seja, a força de atrito que impede que esse bloco se movimente, ela tem um valor de 9 newtons. E a força que eu estou aplicando aqui para esse bloco se movimentar é de 2 newtons. Ou seja, a força de atrito estático é muito maior que a força que eu estou aplicando. Logo, esse bloco não vai se movimentar. Então, a minha FAT, automaticamente, ela passa a ter o mesmo valor da força que eu estou aplicando. Então, a minha FAT vai ser 2. Ok? Minha FAT vai ser 2. Agora, e a minha aceleração vai ser 0, pessoal. Minha aceleração vai ser 0. Ok? Porque não está se movimentando, não tem movimento. A mesma coisa com o outro valor da força, que é 8. Eu estou empurrando esse bloco com uma força de 8 newtons, mas a minha força de atrito estático é de 9 newtons. Então, a minha FAT está ganhando da minha força. Então, logo, esse bloco não vai se movimentar. Logo, a minha FAT vai ser 8. E a minha aceleração, se eu não tenho movimento, aceleração é 0.
Agora, pessoal, eu passo a ter uma força de 10 newtons. 10 newtons já é maior que a minha força de atrito estático. Então, pessoal, a partir daqui, ó, dessa força de 10 newtons, o bloco começa a se movimentar. Então, a gente diz que até aqui, até a força de 8 newtons, em que o bloco não se movimenta, em que a aceleração é zero, a gente chama de força de destaque. Tá? A gente vai chamar de força de destaque. A partir daqui, o bloco já vai se movimentar, porque a força é maior que a nossa força de atrito estático. Então, rompeu aqui com essa força de destaque, ok? Então, aqui na força 10, na força de 10 newtons, como ele já se movimenta, a gente já leva em consideração a força de atrito cinético, que vale 6. Então, aqui, a minha força de atrito aqui vai valer 6 newtons. Tá? E aqui é 14,6 também, a 18,6 e a 26. Ok? Todos eles, força de atrito cinético, porque o bloco está se movimentando, e o valor foi calculado aqui, ó, 6 newtons, ok? Agora vamos partir para a aceleração, pessoal. Na aceleração, quando a força é 10 newtons, a aceleração fica assim, pessoal, ó. Força menos a minha força de atrito igual a minha força resultante, ok? Deixa eu botar aqui, porque não vai dar espaço. Força menos a minha força de atrito. Quem é minha força resultante, pessoal? Massa vezes a minha aceleração, tá? Se eu pegar essa massa aqui, ela está multiplicando a aceleração, eu jogo para o outro lado da igualdade, ela vai o quê? Dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. Força menos força de atrito dividido pela minha massa, igual a minha aceleração. Ok? Agora é só substituir. Então, vai ficar assim, pessoal. O valor da força vale 10. A força de atrito vale 6. E a massa vale 3 kg, igual a aceleração. Ok? 10 menos 6 é 4. 4 dividido por 3 vai dar, a minha aceleração vai ser 1,3 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, aqui vai ser 1,3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora, vamos fazer aqui na segunda linha. Opa, botei errado. É aqui. No 10. 1,3 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Agora, vamos fazer com a força valendo com o valor de 14 newtons. Vou substituir nessa fórmula aqui, tá, pessoal? Direto, tá? Vai ficar 14, puxar uma seta, 14 menos 6 dividido por 3. Isso aqui, pessoal, vai me dar 2,6 metros por segundo quadrado. Então, aqui vai ser 2,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos fazer agora valer com 18. Vou substituir também direto, tá, pessoal? Eu vou substituir direto nessa fórmula aqui. Deixa eu fazer um quadrado para a fórmula ali, para destacar bem o que eu fiz, tá? Então, vai ser 18, porque a força agora, ela assume o valor de 18. 18 menos PAT, que é 6,
dividido por 3, que a massa não muda, né, pessoal? A massa é a mesma porque é o mesmo bloco. Então, isso aqui vai me dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, 4 metros por segundo ao quadrado é a minha aceleração quando a minha força é 18 newtons, tá? E por fim, pessoal, vamos fazer aqui a força valendo 20 newtons. Então, 20 menos 6 dividido por 3. 20 menos 6 dividido por 3 vai dar 4,66 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui fica 4,6 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí os valores da força, a força de atrito e os valores da aceleração. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Refaçam esses exercícios. Se vocês pesquisarem aí, tem alguns semelhantes e tem outros até mais complexos. Refaçam e vamos para agora a resolução dos nossos exercícios proposto aí do nosso livro, que está no nosso livro, ok? Um grande abraço e fique com Deus.